Seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia da semana D, Semana de Desenvolvimento e da Saúde Emocional do Professor. Hoje, no nosso segundo dia, eu, Priscila Austin, estarei aqui com você para a gente conversar sobre o nosso planejamento de tempo, sobre como anda a nossa gestão do tempo. E se você não assistiu ao vídeo de ontem, assista, ainda dá tempo, ele está aqui no nosso canal, todo especial para que você possa rever ou ver pela primeira vez. E é bem importante que você veja o primeiro vídeo, porque lá a gente conversou ontem sobre as questões do estresse e da saúde mental. Então, fazendo aqui uma pequena lembrança do que a gente viu ontem, a gente viu o conceito de estresse, conceito de algumas doenças mentais e os seus sintomas, como por exemplo o burnout e a depressão. Nós vimos também técnicas que podem nos auxiliar a gerenciar o estresse. E essas técnicas são importantíssimas para que, gerenciando melhor o seu estresse, você consiga dedicar tempo para gerenciar o seu tempo. Olha como está tudo interligado. E esse é o objetivo da Semana D, te trazer propostas, possibilidades, reflexões, técnicas, para que você se desenvolva cada vez mais e melhor. Porque eu sei que você quer levar esse desenvolvimento para os seus alunos. Eu sei que você quer levar o seu melhor para os estudantes que estão aprendendo com você. E para que você leve esse melhor, você precisa ser melhor a cada momento. Então vamos junto? Vamos junto aprender como ser melhor, como desestressar também, gerenciando melhor o nosso tempo. Vamos lá? E para o dia de hoje, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Primeiro, o maior ativo, a maior riqueza que a gente tem hoje são duas. E a primeira delas, sem dúvida, é o tempo. Já ouviu aquela frase assim, eu não tenho tempo para ganhar dinheiro? Ou alguém já te disse, você não tem tempo para ganhar dinheiro? Pois é, ela é bem real. Porque o tempo e o conhecimento são as maiores riquezas desse mundo moderno. Conhecimento eu sei que você tem muito. Você é um educador, você conhece sobre pessoas, você conhece sobre metodologias, você conhece sobre um assunto específico, ou no caso da pedagogia, o assunto específico que é o ensinar. Então conhecimento você tem muito e variado. Mas e como anda o seu tempo? Será que você tem conseguido usar essa riqueza, esse ativo, tão bem? Ou será que você tem se perdido em tanta coisa para fazer? E aí, claro, o tempo ele é um só, o tempo cronológico ele é um só. Nós só temos 24 horas por dia. Mas por que será que algumas pessoas nessas 24 horas conseguem produzir tanto e outras produzem bem menos, com o mesmo tempo cronológico? E são algumas ferramentas para que você possa elevar a sua produtividade, melhorar a sua gestão do tempo e, consequentemente, também desestressar, que a gente vai trabalhar hoje. E a primeira ferramenta é um teste que eu te mandei hoje no seu e-mail. Se você não recebeu, não se preocupa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários, o link do teste. E é bem importante, mais uma vez, que você faça, que você assuma a responsabilidade por fazer os testes. E esse teste, ele é um teste da tríade do tempo, que é uma teoria do professor Christian Barbosa. Vou trazer aqui para vocês, ele tem esse livro maravilhoso, Tríade do Tempo, e o teste, ele é baseado nesse livro, ou o livro é baseado no teste, e ele online, você participa da pesquisa para entender qual o perfil do brasileiro na utilização do tempo. E o professor Christian Barbosa, ele faz uma separação muito interessante sobre as questões, as formas como a gente utiliza o tempo. Então ele separa o tempo, ou como a gente utiliza o tempo, em 3 grandes momentos. Questões importantes, questões urgentes e questões circunstanciais. E no teste você vai entender qual o teu perfil de uso do tempo entre tarefas importantes, urgentes e circunstanciais. Mas Priscila, o que é isso? Que tarefas são essas? E por que é tão importante que eu entenda isso? Porque quando você começa a entender como você utiliza o tempo,
é aí que você vai encontrar tempo para fazer o que você deseja, para fazer o que é importante para você. Se você, por exemplo, como a maioria dos brasileiros, segundo a pesquisa do Christian Barbosa, usa 30% do teu tempo para coisas importantes, 44% do teu tempo para coisas urgentes e 26% do seu tempo para as coisas circunstanciais, você está na média do brasileiro, mas você está nessa média de quem não tem tempo para muita coisa. Porque passa a maior parte do seu dia ou da sua vida com tarefas urgentes. Então vamos entender um pouquinho o que é cada um desses aspectos do tempo e por que é tão importante que a gente dedique mais tempo para as tarefas importantes. E o ideal seria que a gente dedicasse 70% do nosso tempo para as tarefas importantes, 20% do nosso tempo para as tarefas urgentes e 10% somente para as tarefas circunstanciais. E hoje a gente vai conversar bastante sobre como chegar a esse objetivo, a esse ideal de uso do tempo. Então vamos entender. O que são tarefas importantes? O que é essa classificação, essa qualificação do tempo como importante? Importante é tudo aquilo que é prazeroso e importante e necessita ser priorizado para você. Eu não sei exatamente o que é importante para você. Talvez nesse momento o que é mais importante para você seja o trabalho. Talvez seja a família. Talvez seja a sua saúde. Talvez seja o seu prazer. Não sei. Mas é o que é importante para você. Então, se você dedica mais tempo ao que é importante, você consequentemente vai dedicar menos tempo para as outras coisas. E essa importância, ela tem a ver sempre com algo produtivo. Priscila, mas você falou do meu prazer, do meu descanso. Sim, se você não para descansar, você não vai produzir bem. Se você não pensa criativamente, e a gente sabe que o ócio criativo está muito ligado à criatividade, você não consegue produzir melhor. Você vai ficar só repetindo. Síndrome de Gabriela, já ouviu falar? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim? Pois é, se você não começa a mudar o teu padrão de utilização do tempo, você vai continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, do mesmo jeito, todos os dias, atingindo exatamente os mesmos resultados. E se você estivesse feliz com os seus resultados, você não estava procurando mudar. Você não estava procurando se desenvolver. Porque sim, é esse bichinho que nos pica, é essa coisinha que nos incomoda, que diz que não está tão legal, que eu preciso mudar, eu preciso melhorar. É isso que nos impulsiona a ir para frente. É isso que nos impulsiona a querer ser melhor. É isso que nos impulsiona a fazer diferente. Então, pega essa informação. Pega essa informação do que é importante para você e começa a escrever. Tá lá, pega um papel. Eu te espero. Pega um papelzinho. Escreve agora tudo que é importante na tua vida. E eu já fiz esse exercício. Hoje, depois de muita mudança na minha vida, eu já contei um pouquinho para vocês ontem um dos motivos da mudança da minha vida. Para quem não assistiu ontem, vou repetir aqui rapidinho e até dar alguns detalhes para quem assistiu ontem. Quando eu tive a minha crise depressiva, eu, mesmo tendo retornado ao trabalho com 45 dias após a crise, mesmo tendo já sido liberada pelo psiquiatra dos medicamentos com 3 meses depois de uso, eu entendi que eu precisava mudar algumas coisas na minha vida, que eu precisava buscar a minha felicidade. E mesmo estando numa empresa incrível e mesmo fazendo um trabalho que eu amava muito, eu entendi que não era mais aquilo, daquela forma, que eu estaria sendo feliz. E eu fiz uma mudança de dedicar meu tempo mais à minha família, a mim e ao que me faz hoje realmente sentido, que é trabalhar as questões da inteligência emocional, que é trabalhar as questões da saúde mental com os professores e com os alunos. Com os pais também, né? Afinal de contas, se a família não estiver junto em todo esse processo, não vai adiantar muito.
Então, toda essa mudança de 2 anos para cá na minha vida culminou em pensar, em planejar, em utilizar mais e melhor o meu tempo para coisas que para mim são importantes. Trabalho é importante? E eu continuo dedicando muito tempo da minha vida a ele. Estamos aqui hoje, trabalhando, conversando, aprendendo. Isso é dedicação de tempo, mas isso está envolvido dentro de um projeto maior, em que o trabalho, que continua sendo extremamente importante, tem o seu tempo. A família tem o seu tempo. A minha saúde tem o seu tempo. Tudo isso vai compondo o que é importante para mim. E para você? O que é importante? Escreve aí. Vou te dar um tempinho para você pensar. Talvez você não tenha conseguido pensar em tudo agora. Não tem problema. O tempo está aí para que você utilize. E uma das coisas que eu aprendi muito e eu utilizo na minha tabelinha de coisas importantes é o momento do eu. O que é esse momento do eu? É o momento em que eu falo, ou que eu cuido, ou que eu disponibilizo para o meu autocuidado, para a minha saúde mental, para a minha saúde física, para as minhas atividades físicas que compõem uma parte importante da minha saúde física. Dentro do autocuidado está aí a meditação, dentro do autocuidado está aí os meus exercícios de gratidão, e a gente vai falar sobre isso na quinta-feira. Então fica ligado, porque na quinta-feira a gente vai falar sobre felicidade e eu vou dar algumas dicas e mostrar alguns exercícios que eu uso e que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Dentro do momento do eu tenho tudo que se refere a mim como pessoa. Então, no momento do eu, a minha família, por exemplo, não está envolvida, porque ela tem também um pedaço importantíssimo do meu tempo. Mas existem momentos que eu preciso me dedicar a mim. E que se eu não me dedico a mim mesma, eu não estarei tão bem para me dedicar à minha família. Na hora que eu preciso me dedicar a mim mesma, eu não vou me dedicar ao trabalho. Leitura, por exemplo, é algo importantíssimo para o meu trabalho e para mim como pessoa. Dentro do meu trabalho, eu tenho tempo para ler, para estudar, para aprender. Mas dentro do meu tempo do eu tenho aquele momento em que eu vou ler por prazer, em que eu vou ler aquilo que eu gosto, em que eu vou ler... Vou contar para vocês algumas coisas que eu leio. Eu adoro história em quadrinho, eu adoro filmes infanto-juvenis, eu adoro ir pro cinema assistir desenho animado da Pixar, gente. E esse é o momento do eu. Tá, eu tô aprendendo um monte de coisa ali. Quem é que não aprendeu assistindo divertidamente, por exemplo? Mas o primeiro momento que eu não vou para aprender. Eu não vou para utilizar aquilo numa das minhas aulas. Eu vou por prazer, eu vou porque é bom. Eu vou porque é importante para mim. Consegue fazer essa correlação? Consegue tabelar isso? Colocar em caixinhas tudo que é importante. Trabalho, família, amigos, você. E pensar, subdividir tudo isso que você precisa fazer. Quais são as subtarefas, as subações que você precisa desenvolver para cada uma dessas caixinhas, para cada um desses âmbitos da sua vida. E aí você vai começando a pensar no tempo. O momento do eu, por exemplo, para mim, um importantíssimo, e eu sugiro que seja para você também, é o de dormir. Tá, eu ainda não consigo dormir às 8 horas por dia, admito. Hoje, para mim, essa é uma dificuldade. Mas as 7 horas que eu durmo por noite, por dia não, né? Por noite, são sagradas. Então eu durmo, em média, às 11 da noite e eu acordo, em média, às 6 da manhã. Por mais que às vezes eu queira e até precise dormir um pouquinho mais, ainda é o que eu consigo encaixar. Por quê? Porque eu dedico essa outra hora a outras coisas que também são importantes para o eu. Sim, gerir o tempo é fazer escolhas. Mas essas escolhas você precisa saber o motivo de fazê-las. Serão escolhas movidas pelo circunstancial, e vamos já falar o que é isso, ou escolhas movidas pelo que é importante. E a decisão sempre é sua, porque a vida é sua. Então, a gente entendeu o que é essa dimensão importante do tempo e como a gente pode subdividi-lo.
Mas eu falei também que no Brasil, segundo a pesquisa do Christian Barbosa, cerca de 44% do tempo é destinado às coisas urgentes. E o que é isso? Urgente é tudo aquilo que talvez fosse importante, mas que você não deu tempo. Vou te dar um exemplo. Dentro do trabalho, você precisa fazer um relatório. E você sabe que precisa fazer esse relatório. E você tem, 10 dias para fazer esse relatório. E de repente, você começou a fazer outra coisa e outra coisa. Talvez questões circunstanciais da sua vida tenham entrado e você se vê na véspera da entrega desse relatório com um urgentíssimo. Você tem que parar toda a sua vida para fazer aquele relatório. E provavelmente é um dia que vai te gerar muito estresse, porque você não vai conseguir fazer as coisas importantes. Você não vai conseguir tempo para se dedicar a você, você não vai conseguir tempo para se dedicar à sua família, você não vai conseguir tempo para se dedicar a nada que seja importante para você. Por quê? Porque virou urgente. E no Brasil, a gente tem essa mania de deixar tudo para a última hora. Já escutei muito de professores, e admito, eu mesma já fui dessas, que dizia que eu funciono melhor sob pressão. Não é bem assim, gente. A gente até se acostuma a funcionar sob pressão. Mas quando você está sob uma pressão exagerada, lembra da definição de estresse que a gente trouxe ontem? Estresse é pressão externa. O tempo é uma pressão externa. Então, tudo isso que está na demanda do urgente é fator estressante. Olha como está tudo interligado, como eu disse. Olha como foi tudo pensado para te ajudar a reduzir o teu estresse, melhorar o teu desenvolvimento e, consequentemente, melhorar o teu desempenho. Não enquanto educador somente, mas enquanto pessoa. Porque se tem algo que a gente acredita na Illumine, é que pessoas melhores são profissionais melhores. E é isso que a gente quer. Pessoas melhores. Pessoas que dediquem mais tempo ao que é importante. Pessoas que consigam lidar com a urgência. E sim, a urgência, a correria, ela sempre vai acontecer na nossa vida. Não tem como impedir que, de repente, por exemplo, na sala de aula, um aluno seu sofreu um acidente. Isso é urgente. Você precisa parar tudo para atender aquilo. Mas isso também é circunstancial. Isso é uma circunstância que está fora do seu controle. E a gente hoje no Brasil tem dedicado cerca de 26% do nosso tempo às questões circunstanciais. Como eu disse, as questões circunstanciais são coisas que estão fora do nosso controle. Mas às vezes o circunstancial é também aquilo que a gente opta por tirar do nosso controle. Como assim, Priscila? Não entendi. Vou te dar um exemplo. Quanto tempo você passa por dia nas redes sociais? Parou para pensar nisso? Quanto tempo você dedica à leitura de coisas que não são importantes? Trocentos e-mails de spam, trocentos e-mails de oferecimento de um monte de coisa que você não quer, mas que você acaba dedicando tempo para eles. Quanto tempo você dedica? Sabe aquele grupo de WhatsApp que tem 1 milhão de mensagens de bom dia, boa tarde, olá, tudo bem? Que no final das contas não te trouxe nada, mas que você perdeu um tempo precioso da sua vida ali. Isso também está na esfera do circunstancial. E a internet hoje, ela é um buraco sem fundo. Quem aqui nunca parou para mandar um WhatsApp importante para alguém, de repente entrou no Facebook, que te levou para um artigo, que te levou para uma receita, estou dando um exemplo, que te levou para uma pesquisa, que te levou para uma outra coisa e que de repente você passou ali 30, 40, 50 minutos, quando você só precisava de 2 minutos para mandar uma mensagem. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que já. E esse tempo que você literalmente deixou de ganhar, ele não volta mais. Foi um tempo importante da sua vida que você literalmente perdeu. Perdeu para quê? Para coisas importantes? Certamente não. Às vezes eu vejo nas redes sociais, e sim, eu tenho meu tempo destinado a ver besteira nas redes sociais, a zapear pelo Facebook, pelo Instagram, eu faço isso.
mas eu uso uma técnica que eu vou já ensinar para você, que é essencial e que me ajuda demais a não perder tempo, a me deixar informada, sim, a me facilitar umas boas risadas, sim, a gente também dá umas boas risadas quando a gente se perde aí pela rede mundial, mas precisa ser limitado. E é essa técnica que eu vou te ensinar já já. Mas ficou claro para vocês? O que é importante? É aquilo que te dá prazer, é aquilo que te dá resultado, é aquilo que te faz produtivo, é aquilo que você se sente feliz fazendo. O que é urgente? É aquilo que era importante e que você deixou de fazer no tempo adequado e se tornou urgente, urgentíssimo. Dando até um outro exemplo. Cuidar da sua saúde é importante, mas de repente você não vai ao médico e aí vai deixando, deixa para um dia, deixa para o outro, até que chega um momento que você vai para urgência ou emergência médica. Então, aquilo que era importante, o cuidado paulatino da sua saúde, se tornou de repente uma urgência ou emergência. E o circunstancial é aquilo que, desculpa, ou sai do seu controle, por exemplo, uma visita inesperada, e você, por educação, não vai dizer para a pessoa, né? Ô, desculpa, não tenho tempo para te atender agora. Ou aquilo que você abre mão de ter controle, como a gente deu o exemplo das redes sociais. Entendido isso, a gente precisa começar a entender que, para que eu chegue àquele meu objetivo de 80% do meu tempo dedicado ao que é importante, 20% do meu tempo, desculpa, 80 não, são 70. A pessoa se confundiu aqui, que senão depois também não dá, a conta não bate. Eu sou de humanas, acontece isso. 70% dedicado ao que é importante, 20% dedicado ao que é urgente e 10% do teu tempo dedicado ao que é circunstancial. Para que a gente chegue a esse objetivo, a gente precisa ter metas claras, estabelecidas. E aí a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o que é ter metas claras. Para entender isso, primeiro a gente precisa entender o que são metas. Metas são objetivos qualificados. Então, quando a gente diz, eu tenho uma meta de comprar um carro, você tem um objetivo qualificado, porque você sabe qual carro que você quer. Você sabe a cor, você sabe o modelo, você sabe o ano, você sabe ou você sabe quanto você pode pagar pelo carro. Então, você tem um objetivo e ele está qualificado. Você tem qualidades, você tem adjetivos para esse seu objetivo. Então é importante que esses objetivos estejam claros para você, que sejam metas. E não adianta ter só metas de vida. E a gente vai falar amanhã sobre planejamento e projeto de vida. Como entender quais são as suas metas, como entender qual é a sua missão de vida, tudo isso a gente vai conversar amanhã, quarta-feira. Mas é importantíssimo, óbvio, que você tenha as suas metas de vida, que são grandes metas, mas você também precisa ter metas de médio e de curto prazo. Inclusive, você precisa ter metas diárias. Vamos pensar na escola, fazendo um paralelo com a nossa profissão. Você tem metas de aprendizagem para os seus alunos. Então, ao longo do ano, dividido em bimestres, você tem metas específicas. E essas metas, diariamente, você vai dando um passo depois do outro para que elas sejam atingidas. Não é dessa forma que você faz na escola? Pois é, é também dessa forma que você precisa fazer na sua vida, principalmente em relação à sua gestão de tempo. Então, qual a sua meta do dia? Lembra lá do que é importante para você? Quanto tempo você vai dedicar a cada coisa que é importante? Quanto tempo você vai deixar do seu dia para aquilo que é urgente? Porque sim, vai aparecer coisas que são urgentes. E quanto tempo você vai dedicar para o seu dia para aquilo que é circunstancial? Eu, no meu dia, eu tenho cerca de 30 minutos do meu horário acordada, e aí a gente começa a fazer as contas um pouco que ao contrário. Então eu tenho 24 horas no dia, meu dia é igual para todo mundo. Dessas 24 horas eu tenho 7 horas que eu estou dormindo. Então se eu tenho 7 horas dormindo, eu tenho 17 horas acordada. Legal. Das minhas 17 horas acordada, quanto tempo eu levo me deslocando? Quanto
tempo eu levo efetivamente trabalhando? Quanto tempo eu levo para me alimentar? Quanto tempo eu levo para o meu autocuidado? Tomar banho, escovar os dentes, toalete, enfim, tudo aquilo que se refere ao meu autocuidado. Atividade física, meditação. Quanto tempo eu tenho que cuidar com a minha saúde, física ou mental? Atividade física, meditação, oração, enfim, tudo aquilo que eu tenho que fazer no dia, tudo aquilo que é importante para mim, para que eu faça no dia. E aí eu vou estabelecendo tempos. O meu tempo hoje de atividades circunstanciais, ele é de cerca de 30 minutos. Então, são 30 minutos divididos, 15 minutos pela manhã, 15 minutos à noite. Em que normalmente, tirando os 15 minutos da noite, que aí são realmente dedicados para o circunstancial, que é dedicado a dar aquela olhadinha na internet, dar aquela olhadinha nas coisas, com o objetivo de relaxar mesmo. Ou jogar, eu gosto muito de jogar também na internet, mas é um jogar para relaxar. Então eu tenho 15 minutos para isso, para fazer à noite. Normalmente um pouco antes das minhas atividades noturnas, que eu vou ensinar para vocês entre amanhã e quinta-feira, eu tenho esse tempinho, esses 15 minutinhos, que é aquele tempo do nada, é aquele tempo do relaxamento em que eu vou jogar, me perder pelo Instagram, me perder pelo Facebook, enfim, eu vou fazer o que seja circunstancial. Ah, mas Priscila, eu não consigo ficar controlando esse tempo. Você mesmo disse que a internet é um buraco sem fundo, a gente entra e tem dificuldade para sair. Pois é aí onde a gente precisa pensar uma técnica interessantíssima que eu conheci há uns 2 anos atrás e que fez muita diferença na minha vida, que é você utilizar os pomodoros. O que é o pomodoro? O que é a técnica de pomodoro? Pomodoro é quando você faz recortes, pedaços. Pensa no molho mesmo, sabe o molho pomodoro? Ele é aquele molho de tomate pedaçudo. Então, a técnica do pomodoro é fazer essa divisão do seu dia e fazer anotações, fazer alarmes. Eu uso o alarme do celular mesmo, mas tem vários aplicativos na internet em que você pode ter para controle das suas atividades diárias. Então, eu tenho o meu dia agendado. Qual é a hora de acordar? Qual é a hora que eu preciso já estar pronta? Quanto tempo eu vou dedicar ao meu café da manhã? Quanto tempo eu vou dedicar ao trânsito? Sim, acontece, claro, teve uma batida no trânsito, aqueles 30 minutos que normalmente eu dedico ao deslocamento viraram 50. Mas entende que aí é circunstancial? Entende que aí eu não tenho controle nenhum? Não posso fazer nada. Posso procurar rotas alternativas, claro, mas chega um momento que aquilo é fora do nosso controle. Ah, eu deveria ter saído mais cedo. Sim, mas você não pode adivinhar as coisas que vão acontecer no seu dia. Então, ter também essa consciência, ela é importante. É totalmente diferente de saber que, se eu saio de casa às 6h30, eu não consigo chegar na escola às 7h15 nunca. E aí você, obviamente, vai ter que sair mais cedo. Mas, se todos os dias você sabe que saindo às 6h30 você chega na escola às 7h15 e um dia houve uma circunstância que te atrasou, respira e relaxa. Está no domínio do circunstancial. Saiu das suas mãos. E aí você precisa comunicar, claro, se for no caso, para o trabalho, mas saiu do seu domínio. Claro que se isso começa a se repetir, deixou de ser circunstancial. Então é importante que você reveja os seus horários, o seu tempo e refaça o seu planejamento de tempo. Sim, na hora que a gente está fazendo os pomodoros, a gente está, no final das contas, fazendo o nosso planejamento de tempo. E o professor Christian Barbosa, ele fala da importância de você se planejar. Mas para que você se planeje, você precisa de algumas outras coisinhas também. E uma delas é aprender a, como ele chama, descarregar. O que é esse descarregar? É você produzir anotações. Utilizar a agenda mesmo, gente. Eu não sei o que eu preciso fazer amanhã. Faltou planejamento. Não, eu tenho um monte de coisa para fazer amanhã, mas está tudo na minha cabeça. Faltou anotação. Porque se você não escreve, se você não anota, se você não registra, você vai esquecer alguma coisa. E eu tenho certeza que você já perdeu prazo,
que você já esqueceu de pagar uma conta, que você já esqueceu de falar ou de se encontrar com alguém importante, porque esqueceu. É por isso, gente, que produzir as anotações é extremamente importante, porque você vai trazer para a tua memória mais recente e você vai ter ali o registro, te impedindo de cometer esses esquecimentos. Então, utilize a agenda. E aí não importa se vai ser a agenda do celular, se vai ser o alarme, se vai ser uma agenda física. Não importa a forma. Isso vai depender muito mais do teu jeito, se você é mais digital ou mais analógico, do que qualquer outra coisa. Mas é importante que você faça esses registros. É importante que você libere espaço da sua mente, porque vai te facilitar também para lembrar. E isso vai te ajudar, inclusive, a dormir melhor. É sério. Quando você faz esse planejamento e essas anotações antes de dormir, você alivia a sua mente, o seu inconsciente, de que você não precisa se preocupar que, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer mais aquilo. Não, você está ali relaxado, você está descarregado, porque você sabe que está tudo registrado. E aí você tem que criar os hábitos. Eu criei o hábito de fazer os meus planejamentos um pouquinho antes de dormir mesmo. Então eu tenho toda a minha rotina à noite, onde eu faço o meu planejamento do dia seguinte, consonante, claro, com o meu planejamento da semana e do mês. Eu faço toda a minha rotina de meditação, do meu diário da gratidão, depois eu ensino as técnicas para vocês, faço as minhas orações e vou dormir. Então essa é a minha rotina de sono. Claro que antes de fazer o meu planejamento eu tive lá aqueles meus 15 minutinhos de circunstancial em que eu me perdi ali, joguei, fiz alguma coisa que foi legal para mim. Então essa é a importância de você fazer a anotação do seu planejamento, que, como eu já disse, precisa estar consonante com o teu planejamento de vida. Então, o meu plano de vida qual é? Meu plano de vida é esse. Como é que eu vou atingir esse plano de vida? Que submetas eu tenho para poder atingir esse grande objetivo na minha vida? E aí eu tenho lá. E quais são as metas desse ano? Que é diferente daquela lista de desejos que a gente faz muitas vezes no início do ano. Não é lista de desejos, gente, é lista de meta. Meta tem prazo, meta tem forma de alcançar, meta é objetivada, meta é daquele jeito. Se você tem, por exemplo, uma meta de entrar no mestrado, qual mestrado? De qual linha de pesquisa? De qual universidade? Com qual projeto? Isso é uma meta. Em que tempo? Com que nota? Isso é uma meta. Agora, se você diz, eu tenho o sonho de entrar no mestrado, mas não sabe qual, para quê, com o quê, para discutir o quê, não faz ideia, isso é um sonho, é um desejo, não é uma meta. E quando a gente fala de organização e gestão do tempo, a gente está falando de metas. Metas que são planejadas e consonantes com o teu projeto de vida, que a gente vai, mais uma vez te lembrando, conversar amanhã sobre ele. Outra coisa importante para planejar o seu tempo é buscar a priorização. Gente, tem dia que não dá para fazer tudo o que você precisa. Tem dia que o tempo realmente é mais curto. Digamos que você seja professor, ou melhor, você é professor, e que você ministra aula segundas, quartas e sextas, você tem 6 tempos de aula em 3 escolas, manhã, tarde e noite. Esse dia vai ser um pouco mais difícil que você faça alguma outra coisa. Então você precisa priorizar nas terças e quintas, por exemplo, onde você tem menos aulas, algumas coisas. Então priorize. Naquele dia, qual é a minha prioridade? E estabeleça suas metas prioritárias. Então, eu preciso realmente dar conta de fazer isso. E se houver tempo, se eu realmente me planejei direito, eu vou fazer mais isso e isso. Porque às vezes acontece também, assim como em sala de aula, que a gente sabe que todo planejamento é flexível, você estabelece que você vai passar 15 minutos para pagar uma conta. E aí você chega lá, se planejou mal, foi no início do mês, dia que o banco está muito cheio, e você, em vez de 15 minutos, passa 1h15. Você vai precisar repensar o seu planejamento. Talvez priorizar o pagamento eletrônico, talvez priorizar fazer de uma outra forma, que você não precise se deslocar até o banco. Mas se você realmente precisa daquele momento
tete a tete, fazer aquilo daquela forma, você vai precisar priorizar aquilo e talvez abrir mão de outras coisas. Que isso nos leva ao equilíbrio. Sim, gestão de tempo tem a ver com equilíbrio entre o que é importante na sua vida, entre deixar momentos para o urgente e também controlar, gerir o circunstancial. E quando você tem esse equilíbrio, não só entre esses 3 momentos do tempo, mas entre aquilo que você quer fazer e aquilo que você precisa fazer. Claro que pagar a conta não é agradável para ninguém, mas é alguma coisa que você precisa fazer. Dê-se também um agrado no tempo. O Pomodoro, ele fala disso também. Para cada espaço de tempo, para cada pedaço de tempo que você dedicou foco total, e eu tenho, por exemplo, meus pomodoros de estudo. Eu tenho 25 minutos, é o meu pomodoro, é o tempo que eu me dedico ali, focada. Eu vou fazer uma leitura durante 25 minutos. Eu aciono o alarme do celular e durante 25 minutos eu não interrompo a leitura por nada. É um foco total. Mas depois eu me dou de 3 a 5 minutos, depende do quanto seja intensa aquela leitura, do quanto ela me exigiu de descanso. E esse descanso pode ser beber uma água, comer alguma coisa, dar uma olhadinha no WhatsApp, mas são de 3 a 5 minutos, porque o telefone vai tocar novamente, o alarme vai tocar e vai me avisar que aquele momento de descanso acabou. E aí eu vou, por exemplo, num momento de produção. São mais 25 minutos em que eu vou produzir um texto, vou produzir o argumento de um vídeo, vou produzir uma palestra, vou produzir. Então são mais 25 minutos de foco total. E que aí eu me dou mais de 3 a 5 minutos, depende também da intensidade da produção, em que eu posso descansar um pouquinho. Então a gente vai utilizando melhor o tempo e vai aprendendo a realmente gerenciar e equilibrar momentos de profundo desempenho com momentos que sua mente precisa relaxar. E sim, a gente fala muito disso para as crianças. A gente diz que elas têm uma média de 15 minutos de atenção e que a gente precisa mudar de atividade a cada 15 minutos em média. É a mesma coisa. Você é um ser humano e você tem um cérebro que funciona de uma forma muito semelhante. Então você também precisa de momentos de descanso. Fazendo outra analogia com as aulas, por exemplo, por que a hora-aula é entre 45 e 50 minutos? Porque o aluno precisa daqueles 10 a 15 minutos de mudança do professor para dar uma descansada, para dar uma relaxada. Infelizmente, como a gente não sabe gerir bem o nosso tempo, não é isso que a gente faz. A gente emenda uma aula com outra, como se fosse simplesmente assim. Muda da matemática para a história, muda da história para ciências, e nem dá tempo do aluno descansar. Então a gente precisa pensar sobre isso. O nosso cérebro precisa desses momentos de descanso. E aí você começa com você, para depois, quem sabe, a gente atingir um público maior. Além desse equilíbrio, uma coisa muito importante e que vai te ajudar bastante é antecipar. Se sobrou um tempinho no teu dia, se o teu planejamento funcionou assim, quase perfeito. E por que eu estou dizendo quase perfeito? Porque ele vai ser perfeito se você realmente planejar que você leva 30 minutos para fazer e você levar realmente 30 minutos. Mas digamos que nesse dia você conseguiu antecipar algumas coisas. Você fez em menos tempo uma determinada tarefa que você se propôs. Sobrou tempo. O que você vai fazer com esse tempo que sobrou? É aí onde você vai antecipar. Se você tem um planejamento semanal e mensal pronto, você sabe de coisas que você precisa fazer no dia seguinte, daí a uma semana. E se você começa a antecipar isso, você vai ganhando tempo. E você vai liberando tempo para frente. Onde pode ser que apareça um circunstancial, pode ser que apareça algo urgente. E aí você fica mais tranquilo, sabendo que tem mais tempo. Ou pode ser que você resolva destinar esse tempo a descansar, que é algo importante para você. Tudo vai depender do seu planejamento e principalmente da execução desse planejamento. Legal, né, gente? Olha quanta coisa a gente falou. A gente já falou do Pomodoro, que é essa divisão do tempo, dando esse tempinho do relaxamento. Te mostrou como você pode fazer isso usando o alarme do celular
ou baixando aplicativos, tem vários aí na tua Play Store que você pode escolher de gerenciamento de tempo. A gente falou sobre a pesquisa do Christian Barbosa e os três momentos do tempo, a tríade do tempo, como ele chama, que são os momentos urgentes, importantes e circunstanciais. Falamos sobre quanto tempo, em média, o brasileiro dedica a cada um desses times do tempo e o que deveria acontecer realmente, os 70, 20, 10, 70% porque é importante, 20% porque é urgente e 10% porque é circunstancial. A gente falou ainda sobre a importância desse planejamento, sobre a importância de descarregar, de fazer essas anotações e, obviamente, a gente vai ter que falar sobre a importância de aprender a dizer não. Nós, professores, fomos muito habituados a sempre dizer sim para tudo. E a gente sempre está acrescentando mais atividades, mais tarefas, se comprometendo com mais coisas. Às vezes, para gerenciar melhor seu tempo, você precisa também dizer não. Ah, mas eu vou desagradar o outro, Priscila. Mas você vai agradar a você, porque você vai liberar tempo para o seu descanso, você vai liberar tempo para aquilo que é importante para você. Então aprenda também a dizer não. Vai te fazer muito bem. E pensando nesses nãos da vida, pensando nas metas, pensando no que é importante para a gente, dizer não é uma coisa importante, é bem necessário que a gente comece a estabelecer, até para se acostumar com essa divisão de tempo e entender como é que a gente estabelece metas, um objetivo por vez. Mas tem tanta coisa na nossa vida, tanta coisa que a gente faz, são tantos eixos, são tantos momentos da nossa vida, que às vezes é difícil estabelecer uma meta só. Mas eu quero te ajudar com isso. Eu quero muito te ajudar, porque um dos meus objetivos de vida é ajudar os professores a terem mais saúde. E para isso, eu vou deixar aqui no vídeo, no comentário do vídeo, um link. Vou te mandar um PDF, você vai acessar, na verdade, um PDF através desse link, que é uma ferramenta muito legal, muito utilizada no coaching, que se chama Roda da Vida. Você vai baixar essa ferramenta e você vai imprimi-la. E você vai brincar um pouquinho de pintar. Vou te explicar como é que você vai usar essa ferramenta. Tem aqui a imagem na tela dessa ferramenta e como você vai preenchê-la. Você vai pintar em cada uma das áreas da vida uma nota de 0 a 10 para aquele momento em que você está vivendo. Por exemplo, no eixo de relacionamentos, onde tem lá família, você vai dar uma nota de 0 a 10 para como anda o seu relacionamento com a sua família. E você vai pintar até a nota que você deu. A mesma lógica para as questões financeiras, por exemplo. Então, a questão financeira não é se você ganha muito ou pouco, é o quanto você consegue fazer com o que você ganha. Existem pessoas que ganham muito dinheiro, mas que nunca estão felizes com a quantidade de dinheiro que ganham e nunca conseguem fazer nada com a quantidade de dinheiro que ganham. Tem pessoas que ganham menos, mas que conseguem fazer tanta coisa. Então, a questão do financeiro também, você utiliza essa lógica. Então, não é exatamente o quanto você ganha ou gostaria de ganhar, mas é o quanto você consegue realizar na sua vida e o quanto isso te deixa feliz na tua roda. E aí você vai avaliar. Você vai avaliar se a tua roda está pequena, se ela está expandida, se ela está uma roda meio quadrada, se ela está meio estranha. Entendendo que, para que a tua roda da vida rode, ela precisa estar o mais próxima possível, o mais equilibrada possível. E talvez ela não esteja tão equilibrada. Então eu sugiro que, para estabelecer metas, você escolha um aspecto da sua vida. Talvez aquele que esteja menos desgastado, ou talvez aquele que esteja mais desgastado, depende da sua meta. E aí você investe em uma meta para aquele aspecto da sua vida. E aí você vai trabalhando o seu tempo, o seu planejamento, os seus objetivos para essa meta que você deseja alcançar naquele aspecto de vida. E aí você vai começar a se acostumar a estabelecer metas e a alcançá-las. E essa é uma das ferramentas, dentre as várias,
que a gente tem naquele programa que eu te falei ontem, num programa de desenvolvimento pessoal e profissional do professor. Aquele programa que eu montei baseado em tudo que eu já li, em todos os mais de 30 cursos que eu já fiz sobre desenvolvimento humano, em tudo que eu já investi na minha vida e em tudo que eu mudei na minha vida. Nesse programa, você vai aprender a estabelecer suas metas, a traçar esses objetivos e formas de alcançá-lo. E tudo isso de uma maneira muito vivencial, muito prática, muito imersiva. Essa é uma das ferramentas e eu vou disponibilizá-la já para que você comece o seu processo de desenvolvimento. E como eu sei que eu vou te ver lá no curso presencial, a gente vai trabalhar ainda mais intensamente essa ferramenta. Por hoje a gente vai ficando por aqui, porque ainda tem muito mais coisa que eu quero falar com você, mas vai ficar para amanhã. Afinal de contas, o seu tempo ele é limitado. Você já utilizou o seu tempo de desenvolvimento hoje. Talvez ele não seja só esse tempinho que a gente está conversando, talvez você tenha dedicado mais tempo a ele. Que bom! Utilize as técnicas, pesquise, faça a atividade do Christian Barbosa, faça o teste. Se você ainda não fez, faça. Tá o link no comentário do vídeo. E deixa um recadinho pra gente, com as suas dúvidas, com algum comentário, indicando para algum colega, porque a gente vai estar aqui ainda a semana toda. Ainda tem mais 3 dias. Lembrando que amanhã a gente vai falar sobre planejamento e projeto de vida. Tem tudo a ver com a gestão de tempo, tem tudo a ver com gestão de estresse. Na quinta-feira a gente conversa sobre felicidade e sexta-feira a gente vai estar junto, ao vivo, numa live para tirar todas as suas dúvidas. E eu te espero nos próximos dias. Beijo, até amanhã. Tchau!